Olá pessoal, tudo bem? Sou o Guilherme, sou professor de cirurgia aqui na Uniatenas em Paracatu. Vou estar iniciando com vocês, junto com Gabarita e Med, nas aulas de cirurgia geral. Hoje a gente inicia esse novo projeto, as aulas pílulas. Vou me apresentar para quem não me conhece. Como eu disse, sou o Guilherme Alves, sou cirurgião geral, instrutor do ATLS e vou estar acompanhando com vocês a parte de trauma principalmente, mas também outras aulas por aí. Espero que a gente tenha um ano muito proveitoso e que possamos aprender muito juntos, beleza? Hoje a gente vai conversar sobre atendimento inicial ao politraumatizado. Nessa aula pílula, qual que é o nosso objetivo? A gente vai buscar a lógica do atendimento, qual é o racional do ATLS, entender a sequência ABCDE, o XABCDE do trauma, a avaliação secundária, a importância de realizar essa avaliação secundária e cumprir com o pré-requisito do ATLS, identificar precocemente os sinais de choque no paciente politraumatizado, e a partir dessa aula pílula, a gente construir uma base teórica para que vocês passem pelas aulas semanais com os preceptores e dessa forma a gente consiga consolidar esse conhecimento indo para a provinha semanal aí, a checagem de progressão, checagem de conteúdo que vocês vão passar aqui na Uniatenas. Bom, pessoal, primeiro ponto, por que o ATLS importa? Por que a gente sistematizou o nosso atendimento do trauma seguindo esse protocolo ATLS. Então lembrar que a doença trauma é uma doença altamente prevalente na sociedade. É a terceira principal causa de morte global e a primeira em indivíduos jovens. Então entre jovens e adultos é a primeira causa de mortalidade. Então a gente tem que entender a importância de conseguir sistematizar esse atendimento por meio do ATLS, tentando diminuir assim a mortalidade associada à doença trauma, certo? Bom, e para a prova, Guilherme, o que eu preciso saber? O ATLS é a língua oficial, então todas as questões de cirurgia, de trauma, vão estar conversando baseado principalmente no ATLS. Então essa sistematização é extremamente importante para a preparação nesse ano e para a gente acertar essas questões de prova. Quais são os princípios chaves do ATLS? Abordagem sistemática padronizada, priorização baseada em gravidade, tratar o que mata primeiro. Então, esse é um ponto importante. No ATLS, na sistematização, a gente busca as lesões que vão matar mais rapidamente o nosso paciente e dessa forma a gente tenta tratar e evitar essa morte, né? Então, as nossas intervenções são focadas para evitar aquela causa de morte imediata para o nosso paciente. A reavaliação constante dos nossos pacientes e o trabalho em equipe estruturado, que é o início aqui de todo o nosso atendimento. Então, quando o paciente vem da fase pré-hospitalar e a gente vai receber esse paciente no ambiente intra-hospitalar, o recomendado pelo ATLS, pelas sociedades de trauma, é que a gente tenha uma equipe, o Trauma Team, a equipe, o time do trauma, que vai atender esse paciente. Preferencialmente com um cirurgião líder que vai ficar ali afastado, observando e coordenando como um maestro todas as ações ao paciente politraumatizado, o médico responsável pela via aérea, pela respiração, um outro médico pela circulação, esse pela circulação e neurológico e exposição, fazendo assim com que isso flua de uma forma organizada junto com a equipe de enfermagem, fisioterapia, enfermagem, laboratório, para que o paciente tenha uma boa evolução. Isso a 11ª edição do ATLS traz mais ricamente para a gente, em contrapartida com a 10ª edição, que falava sobre os times de trauma, mas o enfoque não era tão grande nisso. Aqui no nosso sistema de trauma, na 11ª edição, esse time de trauma ganha um protagonismo. Mas o atendimento baseado no ATLS também deve e pode ser feito por apenas um médico. Então, se você está em um ambiente que não tem tantos recursos, o ATLS sistematiza
o atendimento ao trauma para que você possa passar do que mata mais rápido, de uma forma organizada e sequencial, não deixando passar as principais lesões, e é isso que a gente vai entender um pouquinho aqui. Ponto importante, a cinemática do trauma. O que levou aquele trauma é extremamente importante para a gente entender o que pode estar dando errado, o que pode estar complicando a situação daquele nosso doente. Então a gente tem que entender como que foi esse trauma contuso, ou se o trauma foi penetrante, foi arma de fogo, foi facada, foi batida, foi queda de moto, foi batida caminhão. Então a cinética desse movimento, a energia é muito importante. Pensando que no trauma contuso, quanto maior a energia, quanto maior a velocidade, maior a nossa suspeita de lesões. Então a gente tem que buscar ativamente essas lesões. No trauma penetrante, um alerta sobre o calibre e velocidade dos projéteis ou a trajetória ali do ferimento por arma branca é extremamente importante. Para o raciocínio clínico em prova, pessoal, foco aqui. A prova, no enunciado, eles vão te dar dicas das lesões mais comuns a depender da cinemática do trauma. Então, o mecanismo orienta onde procurar essas lesões. Uma colisão frontal aumenta a chance dessa questão estar direcionada para um trauma torácico ou abdominal. Uma colisão lateral, um trauma torácico unilateral, ou pelve, ou fraturas de pelve. Ejeção do veículo, uma energia maior, um altíssimo risco de lesões graves múltiplas. Capotamento com ejeção, pessoal. Eles vão falar sobre lesão traumática de aorta, tá? Então, viu isso na prova, já pode acender o alerta, porque muito provavelmente seu examinador quer saber sobre isso. Bom, vamos lá. Avaliação primária, sequência ABCDE, na 11ª edição, XABCDE. O que mata primeiro o meu paciente? Então, a exsanguinação, se o meu paciente está perdendo sangue, está perdendo toda a volemia, o X, eu tenho que resolver esse sangramento de grande monta antes de preocupar com as outras avaliações desse doente. Depois, via aérea, respiração, circulação e choque, estado neurológico e a exposição com controle da hipotermia. Esses são as minhas prioridades iniciais. Se o meu paciente não tem sangue, ele vai ter um choque por causa de hipoperfusão tecidual. Se o meu paciente não respira, se ele não consegue que o ar chegue nos pulmões, ele vai ter hipóxia. Se o ar chega nos pulmões, mas ele não consegue fazer essa troca gasosa por causa de algum comprometimento intratorácico, pulmonar, ele não vai conseguir oxigenar o sangue, vai levar ao choque. Na circulação, se ele tiver o choque obstrutivo, por algum motivo, no trauma, mais comumente por falta de sangue, por hipovolemia, esse paciente não tiver sangue oxigenado chegando nos tecidos, ele vai ter choque. O neurológico mais tardiamente, mas pode influenciar tanto na via aérea, né, por rebaixamento do nível de consciência, esse paciente perder a proteção de via aérea, ele pode ter choque. E a exposição hipotermia. Então esse paciente que está sangrando pode ter uma piora nos processos metabólicos, dificultando a coagulação, levando à tríade letal da morte, né? A tríade do trauma, tá certo? Então, vamos lá, vamos começar pelo A. Então via aérea e proteção de coluna cervical. O nosso objetivo nesse momento é garantir a via aérea pérvia desse doente, tá bom? E aí, em cada parte, em cada ponto do A, B, C, D, E, a gente vai ter pontos de alerta que podem levar a um comprometimento da via aérea. Então, no A, pode ter uma obstrução completa ou parcial da via aérea. No B, o paciente pode ter um trauma grave torácico, que pode levar a uma hipóxia importante. Esse paciente pode ter uma hipercapnia por hipoventilação. No C, pode levar ao choque, pode levar esse paciente a ter um rebaixamento do nível de consciência devido ao choque. No D, esse rebaixamento do nível de consciência com Glasgow menor do que 8, igual ou menor a 8, pode levar a uma necessidade de proteção de vias aéreas. E no E,
pacientes, principalmente o paciente vítima de queimadura, esse paciente tem indicação de proteção de via aérea por causa da gravidade do trauma desse paciente, certo? Então a gente sempre tem que avaliar o risco de perda de permeabilidade da via aérea, se essa via aérea se mantém pérvia e avaliar a fala desse paciente, certo? Lembrar da avaliação rápida, em 10 segundos a gente consegue avaliar isso. O paciente fala claramente, esse paciente tem estridor ou ronco, tem corpo estranho visível na via aérea, quando eu olho, esse paciente tem risco ou teve alguma queimadura de via aérea, então isso tem que acender o alerta para a gente. No B, a gente vai avaliar oxigenação e ventilação, certo? Então a gente tem que avaliar toda a caixa torácica, a movimentação torácica, a expansibilidade, a ausculta desse paciente, percussão, todos esses elementos podem ser usados. Aqui, pessoal, na avaliação primária, a gente vai conversar sobre os exames adjuntos à avaliação primária. No tórax, a gente pode usar ou o EFEST, a gente vai conversar um pouquinho mais, ou a radiografia de tórax, para nos ajudar a pensar em causas de choque para esse doente. Beleza? Outro ponto importantíssimo aqui no B, que a gente não pode esquecer, são as lesões ameaçadoras à vida, ou lesões imediatas ameaçadoras à vida. O que a gente vai pensar aqui? O que mata o meu paciente muito rapidamente no trauma de tórax. Como a gente vai ver, o trauma torácico está associado até 25% da mortalidade, ou melhor dizendo, em até 25% dos pacientes que foram a óbito devido ao traumatismo, eles tinham lesão torácica associada, tá? Então, as lesões ameaçadoras imediatas: pneumotórax hipertensivo, pneumotórax aberto, hemotórax maciço e lesão de árvore traqueobronca. Não pode passar sem saber isso aqui, pessoal. Isso aqui é extremamente importante, saber identificar e saber tratar no momento correto essas lesões. Circulação, choque e hemorragia. Bom, no C é a maior parte dessa nossa avaliação. Nesse momento, a gente tem que avaliar a perfusão do paciente, identificar sinais de choque e fazer, né, a nossa reanimação balanceada para esse doente. Então a gente tem que saber identificar os sinais precoces de choque: taquicardia, perfusão periférica, alteração do estado mental e mais tardiamente a hipotensão pode aparecer, tá? Então esses sinais, né, a gente vai identificar se o paciente está taquicárdico, se está taquipneico, coloração, está pálido, se esse paciente está rebaixando o nível de consciência, se esse paciente diminuir o débito urinário. Isso é extremamente importante no paciente politraumatizado. Então a gente tem que avaliar esses sinais pensando que o paciente politraumatizado, até que se prove o contrário, ele tem um trauma, ele está sangrando. Bom, pessoal, vamos lá para a questão. Uma equipe do SAMU traz à sala de emergência um homem de 30 anos, vítima de acidente motociclístico de alta energia. Na passagem de caso, o socorrista informa que o paciente foi encontrado no solo a cerca de 10 metros da moto. Bom, então bora lá. Paciente vítima de acidente motociclístico, não é raro, né? O mais comum de tudo na sala de trauma é isso aí. Mas esse paciente teve um trauma que ele foi derrubado e arremessado a mais de 10 metros da moto. Então essa energia do trauma foi bem importante. A admissão, o paciente encontra-se pálido, sudoreico e confuso. Então, mais uma pausa. Esse paciente, então, teve um trauma abdominal contuso de alta energia e tem sinais de palidez, sudorese e confusão mental. Então, esse paciente, a gente consegue, com essas informações, prever que esse paciente está em choque. Ao exame físico inicial, observa-se amputação traumática no nível do terço distal da perna direita, com sangramento arterial ativo e pulsátil, jorrando grande quantidade de sangue. A via aérea está pérvia e o paciente emite sons incompreensíveis. Considerando as atualizações do ATLS, 10ª e 11ª edição, e a abordagem sistematizada ao politraumatizado,
Qual é a primeira medida a ser adotada pela equipe médica neste momento? A. Realizar intubação orotraqueal imediata para proteção de via aérea, dado ao rebaixamento do nível de consciência. B. Instalar 2 acessos venosos periféricos calibrosos e iniciar a reposição volêmica com cristalóides aquecidos. C. Aplicar torniquete proximal ao membro inferior direito para cessar a hemorragia sanguinante. E D. Imobilizar a coluna cervical com colar rígido e prancha longa antes de qualquer outra intervenção. Então, dentro dessas questões, pessoal, o que a gente consegue perceber? Nenhuma dessas alternativas está extremamente errada. Tudo isso, em algum momento, pode ser necessário ser realizado por paciente. Mas a grande questão do atendimento inicial ao trauma é que a gente saiba especificar ou saiba elencar quais são as atitudes prioritárias no atendimento. Então, até a 10ª edição, a gente ficaria na dúvida, né, de em qual seria a primeira medida para esse paciente. Se a gente ia no X, que é a aplicação do torniquete, ou se a gente garantiria a via aérea, uma vez que esse paciente tem um Glasgow menor que 8, então ele tem um rebaixamento de nível de consciência. Pela 11ª edição, essa edição que sai agora em março oficialmente, né, já está em preparação e vai ser apresentada, a gente vai iniciar com o XABCDE. Então a gente vai tratar o sangramento exsanguinante. A gente vai passar, ou por compressão, nesse caso, amputação traumática é inviável, a gente vai então usar o torniquete nesse paciente para conter o sangramento e, em um segundo momento, a gente vai seguir, né, a padronização, a gente vai para a via aérea, avaliar a necessidade de uma via aérea definitiva. Então, resposta correta, letra C, no contexto de atualização do ATLS, XABCDE. Outro ponto importante de mudança, que na verdade já é o que a gente acompanha, é que a classificação de choque em 1 até o grau 4, ela é um pouco problemática, porque nem todos os pacientes respondem exatamente da mesma forma e a gente não consegue graduar esse paciente de uma maneira tão objetiva na vida real. Então a 11ª edição do ATLS traz pra gente a gravidade de hemorragia com uma pequena mudança na ideia de choque grau 1, grau 2, 3 e 4. E agora a gente conversa sobre trauma, sobre a gravidade dessa hemorragia em uma hemorragia menor, moderada ou uma hemorragia principal, em português, major, né, que eles usam em inglês. Então, algo mais grave. O que a gente vai perceber? Essa tabela faz uma mescla com a tabela de resposta transitória, rápida ou o paciente não respondedor às medidas de ressuscitação. Então, tem que ficar atento aqui sobre taquicardia. Ponto importante, a gasometria como um exame adjunto ao atendimento para a gente usar isso aí no dia a dia, tá bom, pessoal? Outro ponto importante são os locais possíveis para sangramento. Então a gente fala que é o chão e mais 4 locais. Então esse paciente pode estar sangrando para o meio externo, por meio de fraturas expostas e laceração de couro cabeludo ou qualquer outro sangramento importante para o meio externo, pode estar sangrando no tórax, no abdômen, pelve, retroperitônio ou fraturas de ossos longos. Então é importante conhecer esse conceito, tá? Fratura de ossos longos pode causar um sangramento que vai levar esse paciente ao choque? Com certeza. Apesar de nem todos os nossos colegas ortopedistas concordarem com a gente, isso aí já é muito bem documentado. Nesse contexto, a gente identificou esse sangramento, identificou sinais de trauma, a gente tem que ir para os princípios da ressuscitação no trauma, que a gente vai pensar em minimizar os problemas ou a injúria iatrogênica. Então, quando a gente faz reposição de líquido, faz reposição de sangue, a gente pode incorrer em uma lesão iatrogênica para esse paciente. Então, a gente tem que saber escolher muito bem o que a gente vai fazer, né? Bom, pessoal, então aqui, quais são os objetivos da ressuscitação no trauma? Então é minimizar a lesão iatrogênica,
controlar o sangramento é o nosso primeiro ponto, tá? Promover ou ajudar na promoção da hemostasia desse paciente e reestabelecer a perfusão para o nosso paciente. Nisso, a gente tem um conceito de ressuscitação balanceada, que é o uso do hemodderivado precoce, a proporção de 1 para 1 para 1 na reposição volêmica desse paciente por meio de hemocomponentes, tá? Hipotensão permissiva, atenção à hipotensão permissiva e aos critérios de exclusão para essa modalidade de tratamento. E o controle cirúrgico do sangramento precocemente, tá? Então, não adianta eu tentar tampar ou ficar repondo água dentro do balde que está furado. É melhor que eu corrija ali onde está tendo esse vazamento, correto? Reposição volêmica de hemoderivados e os acessos venosos. Então, o paciente chegou do trauma, fiz a minha sistematização, eu vou precisar de 2 acessos calibrosos, não sendo possível minha segunda opção, acesso intraósseo. Isso está relacionado à escolha desses mecanismos para acesso venoso, está relacionado muito mais à velocidade e à disponibilidade da ressuscitação, da velocidade de infusão de líquidos e medicamentos, do que propriamente dito da proximidade do coração, ou, por exemplo, a gente não escolher fazer um acesso venoso central nesse momento. Na avaliação neurológica, pontos cruciais. Nesse momento eu quero saber a escala de Glasgow para esse paciente, eu quero saber como que está a reação pupilar desse paciente e se ele tem alguma lateralização, algum déficit motor focal, certo? Então, um Glasgow menor que 8, ele fala para mim que esse paciente não tem nível de consciência suficiente para manter os reflexos da região da via aérea. Então, esse paciente pode perder a permeabilidade dessa via aérea. Isso é um ponto importante na minha avaliação primária. A anisocoria ou midríase me faz pensar, né? Leva ao raciocínio que esse paciente pode ter uma lesão grave intracraniana, aumentando a pressão intracraniana, podendo levar a herniações, né? Então a gente tem que pensar nisso, isso pode levar a uma deterioração grave do sistema nervoso central. E o rebaixamento progressivo, também associado à herniação cerebral, mas também a hipoperfusão cerebral, que pode ser um problema lá na frente. Então a gente tem que levar isso em conta. Então vamos lá, a escala de coma de Glasgow. A gente vai ter a resposta motora, melhor resposta verbal e abertura ocular. Então a gente vai avaliar esses padrões e aí a gente pode ter uma pontuação de 3, que é o mínimo, até 15, quando o paciente está consciente, respondendo normalmente ali às nossas indagações. Bom, no E, a gente vai para a exposição completa desse paciente, identificar talvez uma lesão que passou despercebida, um sangramento externo importante e principalmente a prevenção de hipotermia do nosso paciente. Então a gente tem que lembrar que o paciente politraumatizado, ele não responde ao frio e ao calor igual nós, que não estamos em um estresse metabólico. Então, se a gente vai fazer reposição volêmica, usar líquidos aquecidos, usar cobertores térmicos, a sala de atendimento deve estar a pelo menos 23 graus Celsius para não piorar a perda de calor desse paciente. Se a gente infunde por meio endovenoso soluções geladas, a troca de calor é muito importante e esse paciente perde muito calor para essa solução. Isso pode levar a problema de coagulação e a gente não conseguir uma resposta adequada à nossa reanimação volêmica a esse doente. Perfeito. Passado esse primeiro momento, a avaliação XABCDE, fizemos as medidas salvadoras nos momentos corretos, esse meu paciente estabilizou, agora é o momento de eu passar para a minha avaliação secundária. A avaliação secundária é um passo essencial e obrigatório da avaliação ao atendimento inicial do paciente politraumatizado. Então, após essa estabilização, eu vou
para a avaliação secundária. Ah, mas o meu paciente estava muito grave, a gente identificou no C que ele tinha um choque devido a um sangramento intraabdominal que ia necessitar de cirurgia. Esse paciente foi encaminhado para o centro cirúrgico e a gente não fez avaliação secundária. Então, o atendimento inicial desse paciente não acabou. Após a cirurgia desse paciente, lá no leito da UTI, ele precisa passar pela avaliação secundária. E no que consiste a avaliação secundária? Buscar outras lesões ou buscar na história do paciente condições que podem se associar ao trauma e levar a um desfecho ruim. Então a gente vai fazer o exame físico completo desse paciente, dos pés à cabeça, todos os sistemas, lembrar lá da semiologia, fazer os exames neurológicos, vai dos pés à cabeça do paciente, vendo se tem alguma alteração. A gente vai passar pela história ampla, onde a gente vai ter obrigatoriamente que buscar e descartar alergias, medicações em uso, o passado médico desse paciente tem que ficar claro, a última vez que esse paciente se alimentou e o ambiente ou os eventos e o ambiente onde esse paciente teve o trauma. Os exames complementares nesse momento, diferente daquele adjuntos da avaliação primária que a gente conversou, nesse momento da avaliação secundária, o nosso paciente teve uma estabilização inicial. Então, esse momento aqui, a gente pode buscar outros exames complementares. Então, se eu acho que esse paciente tem alguma lesão e ele está estável, eu posso solicitar uma tomografia, eu posso levar esse paciente para fazer uma broncoscopia, endoscopia digestiva, tudo que eu achar necessário que vai ajudar esse meu paciente. Nesse momento posso fazer raio-x do esqueleto apendicular, então tudo isso eu vou avaliar aqui na avaliação secundária desse paciente, certo? Dica para a prova. Nas provas, eles gostam de cobrar e de diferenciar claramente a avaliação primária, que é o X-ABCDE, medidas para estabilizar o nosso paciente que está em choque devido ao trauma, e as avaliações secundárias, onde a gente deve buscar lesões que talvez possam ter passado despercebidas na avaliação primária, porque elas não eram lesões ameaçadoras à vida naquele momento, certo? Vamos lá, mais uma pausa. Nesse momento eu falo para vocês pausarem o vídeo para conseguirem refletir aqui nas questões, beleza? Ó, um paciente feminina de 28 anos foi vítima de atropelamento. Foi trazida pelo SAMU com colar cervical. Ao exame inicial, tinha uma abertura ocular, pontuava 1 ponto, a resposta verbal pontuava 1 ponto e a resposta motor era 4. A respiração era irregular e superficial. Frequência respiratória de 8, saturando 82 em ar ambiente, com suplemento de oxigênio, uma frequência cardíaca de 128, uma PA de 70/40. A ausculta pulmonar tinha um murmúrio vesicular diminuído à direita, um abdômen distendido e doloroso, pelve instável à palpação, pupila direita midriática e arreativa. Vamos às questões. Qual a sequência correta das ações segundo a ATLS? Nesse contexto, tem exsanguinação? Não tem. Então vamos lá. Paciente que não responde, está responsiva, não consegue garantir via aérea. Então a gente vai precisar fazer intubação orotraqueal para essa paciente. Paciente está com O2 suplementar, a gente vai intubar. Ausculta pulmonar, murmúrio vesicular diminuído à direita. Nesse contexto de um trauma de alta energia, o paciente que não estava saturando bem, a gente vai avaliar. Minha medida de intubação melhorou? Não o suficiente, ou não de uma forma esperada e adequada. Pode ser necessário drenar o tórax dessa doente. O paciente está em choque, frequência cardíaca 128, já hipotência, então ela já tem um choque grave nesse momento, né, um choque principal, de acordo com a tabela. Nesse contexto a gente vai precisar de 2 acessos venosos. Com esses sinais, a gente pode necessitar de transfusão de hemoderivados e reposição volêmica com Ringer lactato aquecido. Em que momento você decide intubar essa paciente? No momento da avaliação, o paciente responsiva. Nesse contexto, a gente já vai garantir via aérea. Quais as lesões potencialmente fatais que você identifica nesse exame inicial? Bom, quais são essas lesões?
a paciente está com rebaixamento de nível de consciência, ela pode ter obstrução de via aérea, é uma lesão potencial. Essa paciente tem um pneumotórax, essa paciente pode ter, nesse contexto, também tamponamento cardíaco, certo? Pelve instável à palpação, no C. Então, um foco de sangramento muito importante à pelve. A pressão arterial alvo de 90 mm de mercúrio sistólica seria apropriada neste caso? Por quê? Então aqui ele está te perguntando, esse paciente, ele pode fazer a terapia de hipotensão permissiva? Nesse contexto não. É uma mulher que está com rebaixamento de nível de consciência, o Glasgow de 6, então nível neurológico muito baixo. Isso leva a gente a pensar num TCE grave. TCE grave é uma contraindicação à tentativa de hipotensão permissiva. Pessoal, então quais são as mensagens que a gente tem que ter para levar para a nossa aula na sexta-feira? Sistematização é mandatória. Priorizar o que mata primeiro o meu paciente. O choque no trauma, ele é hemorrágico até que se prove o contrário. Mas a gente não pode esquecer das causas de choque obstrutivo e também o choque neurogênico que pode aparecer para a gente aí no trauma raquimedular. A avaliação secundária após a estabilização é obrigatória e o ATLS é um roteiro mental prático. Ele não engessa o nosso atendimento, sim sistematiza as nossas ações para a gente não deixar passar nada de importante para o nosso paciente. Os erros comuns: pular a etapa do ABCDE é a principal, esquecer a proteção cervical, então eu preciso garantir via aérea, e eu posso piorar a lesão cervical ali se não fizer o alinhamento correto, né? O uso de 2 ou mais socorristas para fazer a intervenção na via aérea desse paciente. Confundir a avaliação primária com secundária, então o paciente está em choque ou ainda passando pela avaliação primária e você já está pedindo raio-x de perna para esse paciente porque parece que ele teve uma fratura de perna ou de pé. Tá? Então isso aí a gente não pode cometer esses erros em prova. Não reconhecer o choque precoce, então atenção à tabela do choque. O excesso de cristalóide, lembrar da reanimação balanceada, a gente não vai usar só cristalóide. Água salgada só no macarrão, pessoal. Então paciente, soro não carrega hemoglobina, então isso aí não melhora o choque, a oxigenação tecidual do nosso paciente. E não realizar a hipotensão permissiva em pacientes com TCE grave, tá? Então, muita atenção, isso aí pode ser uma pegadinha de prova que vocês vão se deparar, certo? Como próximos passos, eu peço para que vocês estudem os capítulos do ATLS, então lá no Classroom da Clínica Cirúrgica, a gente tem acesso aí ao ATLS, então leiam lá o capítulo 1, 2 e 3 do manual. Os vídeos demonstrativos, tem bastante vídeo no YouTube, a gente também vai estar compartilhando, né, com os alunos bons vídeos para que vocês consigam ver essa sistematização do atendimento, acompanhar isso aí lá na prática do pronto-socorro. Realizem, por favor, questões de fixação, vocês vão ver que as questões de trauma, elas seguem um padrão e todas as provas caem trauma, tá? Então façam questões. Bom, pessoal, então é isso que eu gostaria de falar com vocês. Bons estudos, boa semana de estudos, façam muitas questões, qualquer dúvida estou à disposição e a gente se vê em sala de aula. Tchau, tchau.